E aí, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aldi Mahler, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar aí sobre uma questão que é um gênero textual muito importante nos nossos dias. Principalmente porque muitas vezes nós gostamos de nos inteirar de alguns assuntos, de saber aquilo que está acontecendo e gostamos também de emitir a nossa opinião, de falar aquilo que pensamos. E isso então, esse tipo de gênero nos ajuda a colocar em prática essa questão da opinião, né, de ser opinativo. Logicamente que nós devemos respeitar o espaço um do outro nessa questão da opinião. Não é porque a minha opinião é diferente da sua que eu devo desrespeitar você. Pelo contrário, nós devemos deixar que todos revelem, falem daquilo que pensam. Então, o artigo de opinião, ele nos ajuda a colocar em ordem a questão desse tipo de texto, dessa tipologia, né? Os pontos de vista, então, são muito importantes nesse caso aí, para que você consiga perceber como defender uma opinião, mostrando que aquilo que você afirma, ou seja, o teu ponto de vista sobre determinado assunto, em geral, assuntos mais polêmicos, que ele tem razão de existir, está fundamentado, não é apenas formado ou firmado na tua axiologia. Por isso que o artigo de opinião ele tem que ser um texto bem construído. Bom, para falar de ponto de vista, a professora coloca aqui, né? Qual o teu ponto de vista? Ou seja, quando eu faço essa pergunta para você, provavelmente eu tenho aí uma questão de conteúdo que está sendo, ou um tema que está sendo abordado, ou algo que está sendo muito polêmico, ou na escola, ou na casa, ou na sociedade. E aí eu pergunto, e você, o que acha disso? Geralmente nós não falamos qual é o teu ponto de vista, mas a pergunta é a mesma, né? O que você acha disso? Qual é a tua opinião sobre isso? Então, ponto de vista tem a ver com essa questão de opinião. Falando de ponto de vista, a professora colocou aqui algumas imagens para que você entenda que muitas vezes nós queremos defender coisas que são fúteis, ou seja, que não precisa ficar discutindo porque é perder tempo, porque muitas vezes a forma como eu enxergo algumas coisas, elas são daquela forma porque eu tenho uma vivência, um sentido, uma cultura, uma educação muito diferente daquele que está discordando de mim. Então, falar que a minha é correta e a tua não tem sentido. Isso nós devemos aprender nessa questão do ponto de vista diferente. Aqui a professora colocou essa imagem aqui. E essa imagem aqui, você vai perguntar, é um 6 ou é um 9? Depende do lugar que você ocupa. Nesse caso aqui, né, esse daqui da minha esquerda, ele falou o quê? Ah, que é um 6, claro, para ele a imagem está dizendo isso. Mas para o outro, que está do outro lado, tem outro sentido, é um outro visual. Então, nesse caso, depende muito do lugar que você ocupa para você falar sobre determinado assunto. E esse daqui que é uma ilusão de ótica, por exemplo, você tem aqui, né, nesse desenho, se você ficar olhando de um lado, ele vai parecer que tem apenas 3 partes. Agora, se eu mudar o meu foco, ou seja, o meu ponto de vista, ele vai parecer então que tem o quê? Que tem essas 4 partes como o outro personagem está mostrando. Isso é para que você perceba que como diferente do lugar onde que nós estamos, muitas vezes nós temos uma realidade, uma percepção da realidade também diferenciada. Olha essa tirinha que legal, né? Ele usou bem essa questão aí do ponto de vista. Do ponto de vista de quem está nessa ilha, provavelmente há muito tempo, esperando que alguém o salve, ele vê lá um barco ao longe e ele pensa, né? Meu Deus, chegou a salvação, né? Um barco. E aí, o que está no barco, né? Olhou aquela ilha de longe e ele diz, terra, né? Então, os dois estão na mesma situação. Eles estão querendo que alguém os salve. Mas, nesse caso aqui,
eles têm pontos de vistas diferentes. Essa também, né? A mesma situação lá daquele numérico. Então, você tem aqui uma letra que ela depende do lugar que você ocupa. Por exemplo, aqui para esse personagem, para ele é uma letra M, mas para ela que está lá do outro lado é o quê? É a letra W, né? E vão ficar discutindo? Não, não dá, porque isso daqui cada um tem um ponto de vista diferente por causa do lugar que ocupa. E aqui, olha, ele está olhando o quê? A letra Q. E ela lá está olhando a letra B. Também da mesma forma, pontos de vistas diferentes porque ocupam lugares diferentes. E essa daqui, ele pergunta, que cor é essa? E ela responde, amarelo? Azul, né? Nós somos acostumados a ler rapidamente e nós não enxergamos a questão de que a cor é azul, a palavra está escrita amarelo. Então, só para mostrar para vocês que muitas vezes nós somos levados a discutir por algo que não vale a pena a discussão. O que vale a pena é você escutar o ponto de vista do outro, que o outro escute o seu posicionamento e talvez vocês cheguem a um ponto comum, né? Isso não tem problema nenhum quando alguém discorda da gente. O problema é quando nós não respeitamos esses posicionamentos. Então, o ponto de vista que a professora coloca aqui, ele pode ter dois sentidos, né? Pode ser o lugar onde fica o observador, e aí ele tem uma visão daquilo que está sendo colocado como imagem, ou ele pode ser também o modo como se concebe ou se analisa uma situação específica. No nosso caso, é a nossa perspectiva em relação a um assunto, né? O nosso ponto de vista relacionado no texto é como eu encaro esta situação, e aí eu vou ter que responder o porquê eu encaro desta forma. Então, o artigo de opinião, ele tem essa questão aí de colocar o ponto de vista e que isso seja de forma perceptiva. Então, é um gênero que comumente, ou seja, no nosso dia a dia, aparece em veículos de comunicação, como jornais, revistas e sites de notícias. Sua principal função é debater temas polêmicos de interesse público. Então, por exemplo, temas que divergem, né, que tem muita discordância, você vai encontrar exatamente essa posição aí. Uns são a favor, outros são contra, né? Uns são favoráveis, outros são desfavoráveis. Então, você vai encontrar nesses tipos de tema aí. Por isso que o artigo de opinião, ele responde a esse tipo de questão. Então, como que esse texto, ele é estruturado? Você tem, então, a questão do título do texto. Esse título do texto, é sempre bom que você tenha o quê? Um título provocador, que chame a atenção do leitor, né? Então, quando você lê um título, isso em tudo, né? Pode ser na questão de um livro, na questão de uma notícia, mas tem um título que chama a tua atenção e você fica curioso para saber o porquê daquele título. Então, num artigo de opinião, é sempre bom que você dê um título que chame a atenção do leitor. A exposição de uma ideia ou ponto de vista sobre determinado assunto. Veja, esses temas aí que nós pegamos, então agora eu vou colocar assim, o que eu penso sobre isso? Essa é a palavra-chave quando você está construindo um texto de opinião, é você fazer essa pergunta para você mesmo. O que eu penso sobre isso? Né? E aí você vai começando a responder, fazendo lá a questão de trabalhar esse texto e respondendo essa pergunta você já tem aí uma questão da tua opinião. E essa opinião agora precisa ser o quê? Defendida. Veja, apresenta-se em 3 partes, né? Exposição, interpretação e opinião. O que seria a exposição? A exposição é você colocar o que está sendo tratado. Por exemplo, estou falando sobre a escassez de água no Brasil, né? Por exemplo, vamos colocar um título legal? Ainda dá para beber, por exemplo? Aí você chama a atenção da pessoa, né? Ainda dá para beber o quê? Por que ele está falando, né? E aí você começa a falar, né? O problema da escassez de água no Brasil não está limitado apenas à região Nordeste, mas também à região Sul, Sudeste e, na verdade, a todas as regiões do Brasil. O planeta, de um modo geral,
tem sentido essa questão da falta d'água, embora seja um planeta aí que tenha água em abundância. Veja, né? Então a gente vai colocando aí algumas questões relacionadas àquilo que nós queremos expor. Ainda não coloquei a minha opinião, fiz só uma contextualização, mas já chamei a atenção do meu leitor para continuar nesse texto. Então, a exposição é isso, é você falar sobre o tema do qual você pretende defender, ao qual você pretende defender. Depois, eu tenho a interpretação. A interpretação, você traz aí, por exemplo, dados estatísticos, relações de outras cidades aí que tem tido essa falta de água nos últimos tempos, como as pessoas têm reagido a essa questão, porque em alguns lugares, né, tem tido maior dificuldade com a questão da água, né, a falta de água. Então, você vai fazer agora essas comparações, né? Então, dentro do teu texto, da tua opinião, por exemplo, eu posso dizer que a escassez de água, ela tem muito a ver com a forma como nós consumimos ou com a forma como nós gastamos essa água. E aí eu vou defender isso agora. Utilização de linguagem, predominância do verbos no tempo presente. Então, eu não posso ficar contando, não é uma narrativa que usa verbos no passado, eu tenho que usar os verbos no presente, é exatamente isso que eu faço. Utilização de linguagem objetiva, terceira pessoa ou subjetiva, a primeira pessoa. Então, aí no texto de opinião, diferente do dissertativo, que só pode a terceira pessoa, o opinativo você pode. Eu creio que no Brasil, muito da falta de água tem relação com o consumo excessivo ou irresponsável. Pronto, né? Eu coloquei ali a minha pessoa aí no texto. Então, você pode fazer isso no artigo de opinião. E a utilização deve obedecer à linguagem padrão. E aí sim, por isso que saber escrever, saber utilizar as normas é importante nesse tipo de texto. A professora colocou só um exemplo aqui, né, desse, Geografia do Veneno. Não é um texto um título que chama a tua atenção? O que seria Geografia do Veneno, né? E aí você vê que tem aqui o Frei Beto, esse tipo de texto já nas primeiras linhas já se identifica quem é o autor, né? E aí, se você for procurar saber quem é o Frei Beto, você sabe que ele está muito ligado com essas questões aí de causas sociais, principalmente das pessoas que não têm aí acesso a coisas básicas da nossa Constituição, a moradia, a questão de saneamento básico, tá? E ele vai defender isso no texto dele. Então ele fala assim, em meio à Copa, deputados federais aprovaram em 25 de junho o parecer que propôs reduzir o controle governamental sobre o uso de agrotóxicos no Brasil. Então essa é uma discussão que estava acontecendo aí nessa época, e aí o Frei Beto, ele traz isso para ser o objeto de defesa aí no texto dele. E aí ele vai colocando, passados 70 anos, lembra que a professora falou? Tem que fazer essa comparação, então ele faz isso. Aí ele afirma, o Brasil é o campeão mundial no uso de agrotóxicos. Será que ele tirou isso da cabeça dele? Não, ele vai colocando ali os números relacionados a essa questão que ele aborda, né? De 2007 a 2014, essa é uma característica de texto de artigo da opinião. Você colocar essa questão do presente e do passado, fazendo sempre essa relação do que acontece agora e do que acontecia antes. E ele vai fazendo isso, né? O Estado brasileiro tem atuado, olha os verbos no presente, tá? É uma característica desse artigo também. E aí ele termina, né? Há que se buscar uma solução na transição agroecológica, ou seja, ele vai falar assim, olha, é preciso fazer alguma coisa, porque da forma como está, não pode continuar. E aí, a professora colocou, então, ele estabelece uma relação de causa e consequência, ele coloca lá, por que tem essa questão aí dessa geografia, que ele chama geografia do veneno, que é exatamente a questão do agrotóxico, né? Então, há muitas pessoas que lidam aí com a questão do plantio, usam agrotóxico e isso chega às nossas mesas. Compara épocas e lugares, sim, a gente acabou de ver 2007, 2010, né? Estabelece uma interlocução com o leitor, só aqui nesse pedacinho de texto,
não tem. Mas sabe o que é estabelecer com o leitor? Fazer perguntas para ele, por exemplo. Você não acha que os alimentos chegam com agrotóxico à sua mesa? Então eu estou perguntando. Então é legal fazer isso num texto, artigo de opinião. Produz afirmações de efeito o tempo todo, ele vai falar, né? Então, nesse caso, isso atesta ser, então, esse texto um artigo de opinião. Então, é isso, pessoal. Eu espero que você tenha aprendido a estrutura de um texto e quando você tiver que produzir um artigo de opinião, lembre-se sempre, você precisa apresentar, contextualizar um assunto. Depois você precisa afirmar uma ideia sobre ele e depois você precisa colocar aí quais são os elementos que vão fundamentar a opinião que você está colocando ali nesse tipo de texto. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Tchau!